Amém? Eu queria abrir uma porção da palavra de Deus que está lá no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Se você está com a sua Bíblia aí, é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Lá em Eclesiastes, eu queria fazer uma leitura. Nós vamos ler do verso 9 ao 15, que fala assim: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que o Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Queria que você fechasse seus olhos e que nós orássemos para que o Senhor, que você peça de todo o coração, com toda a tua intensidade, que o Senhor venha falar ao seu coração essa noite, que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Senhor, nós colocamos as nossas vidas na tua presença, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Nós cremos que o Senhor nos escolheu para estar aqui, e que a palavra do Senhor vai ser manifesta no nosso coração, Deus. Nos livra de toda distração, nos livra de toda distorção, mas que nós possamos sair daqui cheio da vida e da verdade que transforma e liberta. Em nome de Jesus. Amém? No dia 23 de dezembro agora, o pastor Vinícius me mandou uma mensagem e me avisou que eu teria uma oportunidade novamente de estar compartilhando com os irmãos. E eu confesso para vocês que quando ele me avisa essas coisas, eu tenho dois sentimentos: de uma alegria imensa de estar compartilhando com os irmãos, e o peso da responsabilidade, e o peso, muitas vezes, de ter que enfrentar algo que não é da minha natureza. Quem está mais próximo de mim percebe o meu estilo de vida, o meu jeito, a minha personalidade. Eu não nasci para isso aqui, naturalmente falando, mas o Senhor de alguma forma tem me levado a isso, e eu decidi enfrentar isso de alguma forma. Então, em certos momentos, quando ele me avisou, eu fiquei alegre, falei: nossa, tem oportunidade de novo. Mas a partir de então eu falei: e agora? Eu de novo. E aí o pastor Vinícius, aqui na igreja, ele dá uma direção. Na verdade, ele não dá uma direção clara a respeito daquilo que a gente pode falar. Ele fala: não, fala aquilo que está queimando no seu coração. Outra responsabilidade. Eu falei: o que está queimando no meu coração? O que vai ser tão poderoso a ponto de eu compartilhar com a igreja que o Senhor nos deu? E aí, no dia 23 ele me deu essa notícia. E aí no dia 24, véspera de Natal, nesse ano a gente passou o Natal em Palmas com a família da minha esposa. E pela graça de Deus, não sei quando começou isso também, sempre quando eu passo o Natal, tanto com a minha família quanto com a família da Larissa, eles me dão a oportunidade de falar. E aí eu cheguei lá, não sabia se esse ano eu teria oportunidade, porque a família dela é uma família muito católica praticante mesmo. E eu fiquei meio acanhado, eu falei: será que eles vão deixar eu falar ou não? E aí no dia 24 eles me falaram: não, você vai falar. Eu falei: então beleza. E aí, como foi meio que de última hora, eu falei: não, vou falar aquilo que realmente está no meu coração e que tem a ver com a pregação que eu dei aqui quando eu tive a oportunidade. E eu achei uma pregação de uma forma estratégica, porque a família inteira é católica. Eu vou falar: não, vou ressaltar o quanto Jesus é o Filho de Deus, o quanto Ele é o único caminho e tal. Estava muito claro na minha mente o que eu ia falar. E aí chegou no dia 24, e aí as pessoas começaram a falar, e aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Havia uma convidada lá, que eu não sabia que iria, e ela começou a falar, o quão o ano dela de 2021 foi ruim, porque ela acabou perdendo o seu esposo, o seu único companheiro, não sei quantos anos de casada, ela já é uma senhora bem de idade. E ela, com lágrimas nos olhos, começou a contar, e falando que era o primeiro Natal que ela passava sem o esposo dela.
Aí logo depois seria eu falei, e agora? Eu fiquei muito compadecido com essa história. Falei, eu preciso de uma mensagem que traga de alguma forma um consolo para essa senhora. E eu acredito que não só para ela, serviria para várias pessoas, porque no contexto que a gente vive hoje, nós perdemos muitas pessoas nesse estágio de pandemia. Então o Senhor me levou a outra passagem, que é no livro de Eclesiastes, que fala muito a respeito disso, e é algo que mexe comigo pessoalmente também. Eu desde pequeno eu tive muito medo em tudo que era relacionado com a morte. Eu tive muito medo. Eu confesso aos irmãos que até bastante de idade, já bastante velho, eu dormia com meus pais. Não vou falar a idade, mas não foi fácil. Graças a Deus eu casei e durmo com a minha esposa, glória a Deus. Então eu sempre tive esse negócio com a morte. Depois que eu me converti e fui para o Senhor, eu ainda ficava impressionado com isso. A Larissa é de prova. Quando eu vou no velório, eu tenho a oportunidade de falar em algum velório, eu fico mais de semana remoendo aquilo e pensando e conjecturando algumas ideias e como é que está a família. E eu sou muito preocupado com isso. Não sei porquê também, mas a morte, ela é algo que nos chama a atenção. Na verdade, o Senhor, Ele nos cria sem esse senso de morte. Ninguém pensa que vai morrer. Ninguém nasce, ninguém vive dia após dia pensando nessa possibilidade, não é verdade? Às vezes a gente pensa e para avaliar que muitas coisas que a gente faz diariamente pode ser a última vez. Porque tem estágios da nossa vida que a gente foi transpondo eles e que foi o último e você nem viu. Teve a última vez que você brincou na rua, você nem sabia que era a última. Teve a última vez que você frequentou a escola, você nem sabia que era a última. Mas a nossa vida é cheia de últimas vezes. Pode ser que seja a última vez que eu estou pregando, e eu não sei, ninguém sabe. Mas o Senhor, mas da onde veio isso? Por que a gente nunca se prepara de uma maneira clara, sendo que é uma das únicas certezas que a gente tem na vida? Porque o Senhor, Ele não nos criou para a morte. A morte entrou no mundo como raiz do pecado. Então o Senhor, Ele nos criou para a eternidade. E esse é o tema da palavra de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero que nós nos aprofundemos através da exposição desses 6 versos do livro de Eclesiastes, que a gente se aprofunde na questão da eternidade. Primeira coisa é que a eternidade, muitas vezes, ela não é algo naturalmente aprendido, porque a eternidade, ela não é simplesmente entendida. Muitas pessoas, elas lidam com a eternidade como se fosse uma quantidade de tempo. Mas eu estou aqui para te mostrar que a eternidade não é tempo. Sabe por quê? Porque se você tirar 1000 anos da eternidade, ela vira o quê? Continua sendo eternidade. Se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, continua sendo eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Inclusive na palavra, quando eu falo dos atributos de Deus, esse é um dos atributos. E o Senhor, Ele decidiu na sua soberania transpor esse atributo para nós. E esse é o senso que habita dentro de cada coração do ser humano, crente ou descrente, que tem em cada coração esse fragmento da verdade do Senhor, essa eternidade que habita em cada um de nós. E Salomão, no livro de Eclesiastes, ele, de maneira até mal-humorada, tem algumas pessoas que chamam Eclesiastes do livro mais mal-humorado da Bíblia, porque Salomão, nesse estágio da vida dele, ele está totalmente esgotado, e ele começa a escrever aquilo que ele buscou a vida inteira, que era o sentido da sua vida. E muitas vezes a gente pode pensar, não, mas Salomão que vive dessa forma. Mas todo ser humano, ele busca um sentido para a sua existência. Se você parar para avaliar no mundo que a gente vive hoje, a maior crise que assola as pessoas hoje é a crise existencial. Por que eu nasci? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Qual que é o propósito da minha vida? E hoje nós vamos discutir a respeito disso, compartilhar a respeito disso e ver que quão nós somos agraciados, porque a palavra de Deus, ela nos direciona para ter esse senso de propósito e esse senso de completude. Então, através das palavras de Salomão, nós vemos que Salomão dedicou a sua existência para buscar o sentido da vida. E ele tentou encontrar o sentido da vida através de obras sociais. Ele tentou encontrar o sentido da vida através da sua sabedoria, através do conhecimento. Ele tentou encontrar o sentido da vida através dos prazeres que o mundo pode dar. Ele tentou encontrar o sentido da vida através dos poderes que ele poderia obter. E em nada disso
ele encontrou. Salomão, ele foi tão a fundo que lá em Eclesiastes, no capítulo 2, no verso 10, fala o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Pensa, tudo que Salomão olhou e ele quis, ele não se negou. Pensa na sua vida, se você, tudo que você olhasse, você tivesse. Muitos aqui podem estar pensando: nossa, aí eu seria feliz. Mas nós estamos falando de uma pessoa que teve essa oportunidade. Muitas pessoas podem falar: não, mas beleza, Álvaro, você está falando, mas você não tem tudo que Salomão teve, por isso que às vezes você acha que não pode ser feliz. Não, eu estou discutindo a respeito do que Salomão está falando. Ele teve tudo que um homem poderia desejar. E aí no capítulo 1 ele fala que tudo é vaidade. Ele está desanimado, ele está descrente, ele não encontrou o sentido da vida. E essa insatisfação, ela não é condicional àquilo que a gente pode ter. O ser humano, ele já nasce insatisfeito. Vou te dar mais um exemplo. Quando você é criança, você tem uma insatisfação. Você fala: nossa, eu queria ser mais velho para fazer isso e isso. Eu queria ser mais alto para andar em tal brinquedo. Eu queria não sei o que para ir em tal lugar. Aí quando você chega na adolescência, você fala: nossa, meu sonho é ter 18 anos. Quando eu tiver 18 anos vai ser maravilhoso, eu vou poder dirigir. Agora minha vida vai ser uma beleza. Aí depois você vai, tá lá estudando na escola, você está no ensino médio lá ralando, vestibular, Enem, você fala assim: não, mas quando eu for para a faculdade, aí pronto, aí eu vou estudar o que eu quero. Eu posso sair da sala de aula a hora que eu quiser, vai ser uma beleza. E aí chega na faculdade, você está insatisfeito também. Você fala: não, eu quero trabalhar. Meu sonho é trabalhar, terminar essa faculdade logo e ir trabalhar, ganhar meu dinheiro. Aí quando você começa a trabalhar, você quer aposentar. É ou não é verdade? Então o ser humano por si só, ele é insatisfeito. E Salomão não é diferente de nós. Ele também entendeu que a insatisfação dele, ela não vem das coisas que o mundo pode dar. E aí eu queria compartilhar, vou te dar um breve resumo introdutório, é que nós vamos aprender hoje que as mensagens culturais que o mundo inteiro, tudo aquilo que o mundo usufrui, produzem e trazem alguma verdade. E Deus colocou a eternidade no nosso coração para que nós o temêssemos, mas em nossa rebeldia nós tentamos andar por caminhos diferentes. E aí nesses momentos é que vem a frustração, é que vem o desânimo. Vamos continuar. No primeiro ponto que eu quero falar é que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Vamos ler novamente do verso 9 ao 11. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Pode deixar aí, Marcelo, esse versículo. É interessante que Salomão, no começo desse capítulo, é aquele trecho famoso, que há tempo para tudo debaixo do céu, do verso 1 ao 8. E aí ele ressalta mais uma vez, que Deus fez tudo formoso ao seu devido tempo. Então, nós temos a convicção que o Senhor, ele colocou a eternidade no nosso coração. Só que o Senhor, na criação, ele mostra em alguns momentos resquícios, flashes daquela eternidade. E é através desses momentos é que nós somos seduzidos por tudo aquilo que o mundo oferece. Por exemplo, na própria criação, o Senhor é tão sensível e tão diligente na criação de mostrar tudo aquilo que Ele deseja, é que, por exemplo, o Senhor foi quem criou a semana. Ele fez o mundo em 6 dias e tirou um dia para que esse dia seja dele. Então, em toda a criação você vai ver argumentos, você vai ver pontos que apontam para o Senhor, porque o Senhor colocou essa eternidade no nosso coração. E aí seria muito insensível da nossa parte a gente acreditar que a nossa existência, ela se baseia num breve percurso, do berço até a sepultura. Seria muita displicência do Senhor fazer uma criação tão perfeita, criar o ser humano de uma forma que a palavra fala assombrosamente maravilhosa, para viver um breve percurso de simplesmente nascer, crescer, reproduzir e morrer.
Não é verdade? Então muitas vezes isso tem que estar no nosso coração. É a mesma coisa de você pegar uma Ferrari que é feita com todos os detalhes, com todo o cuidado, e colocar ela para andar numa estrada de terra. O Senhor, Ele nos fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Então a própria criação, a nossa própria criação, ela aponta que há um Criador. E aí, agindo num contexto natural, um contexto global, nós entendemos que isso não está somente no nosso coração. As pessoas lá fora têm essa eternidade no coração também. Vou te dar um exemplo. Se você chega para alguma pessoa e pergunta: o que tem de errado com o mundo? Eu te garanto que praticamente ninguém irá responder falando assim: não, o mundo é perfeito. Muitas pessoas vão falar diversas ideias que elas acham que seriam erradas e que seriam a solução para o mundo, porque existe esse anseio, existe essa eternidade em cada coração que gera esse desconforto, esse anseio por algo maior. E daí surgem diversas religiões, diversos evangelhos. Por que o mundo ele é formado por tantas religiões? Porque as pessoas elas buscam de alguma forma suprir esse anseio com a existência de um Deus que ela simplesmente ouviu falar ou inventou, para que haja essa necessidade suprida dentro do coração. Por isso que existem diversas religiões. Tem um livro eu estava lendo esses dias que chama, engraçado que foi até o trecho que o Gabriel Bernard citou na oferta, que é o fator Melquisedeque, do Dan Richardson. Esse livro em inglês chama Eternidade no Coração. Nesse livro, ele relata a experiência que ele teve como missionário da Palavra de Deus em diversas tribos inalcançadas. Que ele foi com a sua família, ele entrava para a tribo e morava lá um tempo com o intuito de pregar o Evangelho. E teve um relato que me chamou a atenção, que foi por volta em 1969, ele foi com a sua família e com um grupo de missionários para uma tribo chamada Tribo Saui, na Nova Guiné. E ele decidiu passar esse tempo lá pregando o Evangelho e dando todo o suporte e assistência social. E olha só o que aconteceu. Ele começou a pregar o Evangelho, e essa tribo era uma das poucas tribos que ainda praticavam canibalismo. Era uma tribo que amava a enganação, que amava tudo aquilo que era de ruim. E aí ele começou a pregar o Evangelho lá dentro dessa tribo. E aí, depois da pregação, a tribo se encantou por um personagem da Bíblia, por um personagem do Evangelho. Adivinha quem? Jesus? Não, Judas. A tribo se encantou, porque o Judas para eles era o mestre da enganação. Ele conseguiu trair os amigos, ele conseguiu de alguma forma, não sei como, mas eles encontraram valor em Judas. E isso trouxe uma crise no coração do Dan Richardson. Ele falou: e agora? Como que eu faço? E aí, em um certo momento, essa tribo entrou em guerra com a tribo vizinha. E aí, os missionários falavam, chegou a representante da tribo e falou: como vocês estão em guerra, nós vamos nos retirar, porque está perigoso agora para nós e para a nossa família. E aí, eles decidiram se retirar. Só que aí o cara da tribo falou: não, peraí, o líder da tribo falou: não, vocês podem ficar, porque nós vamos acabar com essa guerra. Nós vamos entrar em paz com essa outra tribo. E aí, como que eles entravam em paz? Tinha um ritual que eles chamavam Filhos da Paz. Quando duas tribos lá da Nova Guiné estavam em guerra, eles tinham um hábito, para cessar a guerra, era que uma tribo pegava um bebê recém-nascido e doava para outra tribo criar. E a outra tribo fazia isso com a outra. E aí Dan Richardson teve um insight. Ele falou: beleza. Aí ele decidiu, chamou o pessoal da tribo novamente, tudo em paz, falou: olha, houve um dia que a humanidade, ela entrou em guerra contra Deus. Ela entrou em guerra contra Deus. E esse Deus era tão amoroso que ele decidiu restaurar esse relacionamento. E aí ele mandou o Filho da Paz para que esse relacionamento fosse restaurado. E sabe Judas, que vocês tanto amam, ele traiu o Filho da Paz. E aí, isso foi de uma forma tão poderosa dentro do coração que teve milhares de conversões dentro da tribo.
E isso foi maravilhoso. Quando eu li isso, eu falei, nossa, que coisa poderosa. Então, o que eu quero falar com isso? Aonde que eu quero chegar? Duas coisas. Primeiro, que qualquer coisa do mundo, qualquer pessoa do mundo, tem fragmentos da verdade no coração, qualquer cultura que seja. Então, se essa pessoa que eu estou falando está numa tribo inalcançada lá na África, ela tem algo que pode receber o Evangelho, quanto mais as pessoas que estão ao seu redor, quanto mais as pessoas que estão do seu lado, que vivem numa cultura totalmente ocidental aqui. Então, cabe a nós a entender as pontes, aquilo que faz sentido, aqueles fragmentos da verdade que aquelas pessoas acreditam. Porque no mundão aí fora, as pessoas, elas não é que elas querem o mal, elas não estão entendendo o que é o bem, elas estão andando no caminho que elas acham que está tudo certo, porque realmente tem algo certo, mas é uma verdade distorcida. Então ele coloca a eternidade no nosso coração. Interessante que Paulo, ele usa a mesma estratégia lá em Atos 17, no verso 22. Olha só, Paulo vai pregar lá em Atenas, e ele fala assim, então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esses que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então Paulo, ele usava também essa mesma estratégia para mostrar que a eternidade está no coração das pessoas, e através dessa eternidade essas pessoas decidiam ter um encontro com aquilo que é maior, porque naturalmente o ser humano, ele tem anseio por aquilo que é maior que a sua existência. Eu vou usar uma palavra que eu peço que vocês me entendam, que é o transcendente. Nós ansiamos por aquilo que é transcendente. O que é o transcendente? É o que foge da nossa criação natural. Você vai perceber que por mais que a sua vida esteja totalmente no que diz aspecto de coisas naturais e materiais, essa não é proporcional com a satisfação que você vai ter. Se isso fosse verdade, rico não suicidava. E na verdade a maior taxa de suicídio estão nas pessoas mais favorecidas. Então, o ser humano por si próprio, ele tem um anseio por aquilo que é transcendente, por aquilo que é maior que a sua existência. Beleza, Álvaro, você me falou que o ser humano tem esse anseio. Só que aí o que acontece? Abre para mim no verso 12 e 13, lá de Eclesiastes. Olha o que Salomão fala. Os versos 12 e 13. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. O ser humano, a partir do momento que ele se depara com esse anseio dentro de si, que ele não sabe que é a eternidade, ele vai buscar experimentar a eternidade por meio das coisas criadas. Ele acha que vai ter alguma solução para esse anseio. Então, em várias circunstâncias, ele coloca todo o seu encargo e toda a sua motivação em coisas que são naturais, em coisas que vão passar. E aí, muitas vezes, podem ser no próprio trabalho, podem ser na sua existência, pode ser em ideais, por exemplo, o marxismo, o secularismo, o hedonismo. O que é o hedonismo? É viver por conta do seu próprio prazer. Pessoas, elas andam por isso. Eu conheço muitas pessoas que vivem de final de semana em final de semana, porque elas acham que é o final de semana que traz esse preenchimento, e na verdade não é. Só que por que as pessoas, elas são enganadas e acham que de alguma forma algo natural pode preencher isso? Porque o diabo, na sua estultícia, na sua astúcia, na sua inteligência, ele conhece a verdade, e ele pega fragmentos da verdade e ele insere na cultura popular, ele insere naquilo que nós chamamos de mundo. Então, você vai ver aquilo que chama a atenção, que seduz qualquer pessoa. Eu vou te ensinar um exercício prático, para que você olhe bem e veja que há algo de verdade naquilo.
aquilo não é completamente uma mentira. Aquilo que seduz a nossa geração e que não é a verdade completa, você pode perceber. É como se fosse, eu gosto de um exemplo que um pastor fala, é como se fosse duas rádios. Já viu quando você sintoniza a frequência no meio de duas rádios? De repente está escutando uma, de repente está escutando a outra, e é como se tivesse a rádio de Deus de um lado, mandando uma mensagem, e vem a rádio do diabo lançando e distorcendo aquilo. Então tudo aquilo que seduz o ser humano como criatura, você vai ver que tem pedaços de verdades distorcidas. Você vai ver que o diabo, ele distorce a definição de amor, ele distorce a definição de felicidade, ele distorce a definição de satisfação, ele distorce a definição de beleza. E tudo isso simplesmente é porque o diabo, ele usa isso como estratégia. Eu vou te dar um exemplo em aspectos culturais. E quando eu falo de aspectos culturais, não é que está errado ou certo, mas é só para você entender como que a verdade, ela é plantada e seduz a humanidade. Por exemplo, tem vários filmes que fazem bastante sucesso. Filmes de super-herói fazem bastante sucesso, não faz? E você já percebeu que tem um roteiro mais ou menos muito parecido um com o outro? Tem alguns que simplesmente são a mesma coisa. É uma pessoa que nasceu em outro mundo, veio para cá com o intuito de salvar a terra. Você já ouviu essa história em algum lugar? Um bebê que veio de outro lugar. Se pegar a história do super-homem, o bebê que veio de um outro planeta e veio habitar entre nós no intuito de salvar o mundo. Entende? Entende que tem um resquício da verdade genuína. O mundo anseia por um salvador. Isso é uma verdade. Você vai ver que isso é tão verdade, esse anseio por um salvador que o Senhor colocou dentro de nós, porque o mundo inteiro, em vários âmbitos, seja na hora de escolher um filme, ele quer ver um filme que o mocinho salva todo mundo. Seja no aspecto político, o mundo anseia por um salvador da pátria. O mundo anseia por alguém que vai transformar a política de um país. O mundo anseia por aquilo que de uma hora para outra vai mudar toda a situação. Se você falar em qualquer aspecto, você vai ver que existe esse anseio por um salvador. E é nesses aspectos que a cultura popular, ela entra e distorce tudo aquilo que pode ser verdade. Então nós temos que estar atentos a isso. Por isso eu quero te fazer pensar nesses exercícios, exercitar a sua mente para tudo aquilo que seduz a humanidade hoje, que você vai descobrir aspectos da verdade do nosso Senhor em cada detalhe. Por que eu estou te falando isso? Porque ao fazer isso, você vai ter 4 sentimentos ao entender a eternidade, aspectos da verdade na cultura popular. Você vai ter 4 caminhos. Primeiro caminho vai fazer com que você não haja de alguma maneira com superioridade, com zombaria, com dor, com aqueles que não encontraram a verdade ainda. Você vai ter um coração diferente. Você fala, aquela pessoa, ela está seduzida, ela está escrava do pecado, é simplesmente porque os olhos dela não estão totalmente abertos. Mas não é porque ela é tonta, porque ela é tola, ela simplesmente decidiu acreditar em uma parte da verdade. E isso vai gerar compaixão no seu coração para com essas pessoas. Segunda coisa, você vai apreciar o que você recebeu. Eu cansei de falar que a maior graça e a minha maior alegria, que é de viver a vida da igreja, desde que o Senhor me resgatou, é simplesmente ter meus olhos abertos. Não tem maior alegria do que você falar que antes eu era cego e agora eu vejo. Terceiro, você vai ter a oportunidade de construir pontes. Lembra a estratégia do Dan Richardson, que ele usou com a tribo? A partir do momento que você consegue enxergar esses aspectos da verdade na cultura popular, você vai pegar isso e vai pregar o evangelho para as pessoas. Essa é uma oportunidade valorosa. E por fim, você vai entender que tudo que existe anseia pelo eterno, anseia pela eternidade. E aí, o ser humano, ele vai por esse caminho de buscar o Senhor nas coisas criadas, do mesmo caminho que Salomão trilhou. Salomão quis buscar o anseio pela eternidade nas coisas criadas. Só que o Senhor, de maneira estratégica, Ele faz com que essas coisas não sejam satisfatórias para nós. Então o próprio Senhor, Ele faz com que todas essas coisas não sejam satisfatórias para nós, para que nós entendamos sempre
que há algo superior. Então você vai ver que não há ninguém no mundo que encontrou uma plena satisfação nas coisas criadas. Você vai lidar com pessoas que em certo momento estão satisfeitas, mas logo, muito em breve, já vão precisar de outra coisa, um outro atrativo, um novo projeto. E depois eu vou falar mais disso. Mas você vai ver que nem sempre, na maioria das vezes, as pessoas elas vão estar satisfeitas com aquilo que elas conseguem de forma natural. Então, quando a Bíblia está dizendo que colocou a eternidade no coração do homem, ela está dizendo também que nenhum prazer terreno ou temporal é capaz de satisfazer a nossa alma. Uma vez que o homem foi criado por Deus e para Deus, somente o próprio Deus pode dar sentido à vida. Esse é um exercício básico que a gente pode fazer. Se uma pessoa criar algo, ela é quem sabe a melhor funcionalidade daquilo que ela criou. Então, por exemplo, o criador do microfone, a partir do momento que ele o inventou, ele decide qual que é a melhor forma que ele deve ser usado, e só ele, e exclusivamente ele, sabe a melhor forma de usar. Então, se nós partimos do pressuposto que o Senhor nos criou, então somente o Senhor sabe a melhor forma que nós podemos caminhar, somente o Senhor sabe a melhor forma que nós podemos ser direcionados. E aí, a partir desse momento nós entendemos a grandeza que é essa eternidade do nosso coração. E aí, meditando a respeito disso, fui parar para pensar a respeito dos profetas, dos apóstolos. E aí eu falei, quem que será que foi aquele que teve a revelação da eternidade? Quem entendeu o que era realmente a eternidade? Lógico que cada um teve a sua porção. E aí eu cheguei na pessoa do apóstolo Paulo, que lá em 2 Coríntios, abre para mim, no capítulo 4, no verso 16, olha o que o apóstolo Paulo fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que desfrutou e que teve a revelação completa a respeito da eternidade. E é o interessante que Paulo foi questionado na época a respeito dos sofrimentos que ele passava. E é o interessante que eu, meditando a respeito disso, é que Paulo, acredito eu, que se vivesse nos dias de hoje e sofresse como sofreu, poderia ser questionado no meio da igreja evangélica brasileira hoje. Falando, não, como que uma pessoa sofre desse tanto? Porque para alguns que são adeptos às vezes de uma teologia da prosperidade, fala, não, se Paulo sofrendo desse tanto, então Deus não o amava. E é justamente o contrário. Paulo, ele decidiu ter a revelação da eternidade, ele buscou a cada dia mais a revelação da eternidade, e ele estava explicando aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, em que ele fala, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia após dia. Não estou falando que o Senhor tem um caminho simplesmente de provações, de sofrimento para nós, mas eu estou falando que Paulo, ele tinha o foco dele era a eternidade, e é isso que o Senhor tem para nós. Essa é a direção que o Senhor tem para nós, é que nós olhemos da mesma forma que o apóstolo Paulo olhou, simplesmente para a eternidade, porque os dias maus virão. Paulo passou por provações. Se comparar com os nossos problemas do dia a dia, os problemas que o apóstolo Paulo passou, em 2 Coríntios, eu acho que no capítulo 2, mostra, mas ele passou por naufrágio, fome, nudez, foi açoitado, foi preso, e aí, Paulo, ele tinha tanta revelação da eternidade, que ele, preso em Roma, ele escreve uma carta, que é a carta de Filipenses, que muitos conhecem como carta da alegria, em que Paulo, ele nos instiga a alegrar-vos no Senhor. Olha só que incoerência, mas é simplesmente porque os olhos de Paulo não estavam nas circunstâncias naturais, ele estava olhando para aquilo que é eterno, e a partir do momento que a gente tem essa convicção a respeito, e essa revelação a respeito da eternidade,
tudo fica no seu devido lugar. O próprio Salomão, no capítulo 2, eu acho, Eclesiastes, ele fala que é melhor a casa de luto do que a casa de festa, porque ali se vê o fim de todos os homens. E é justamente isso. Você vai ver que no velório as pessoas conseguem ver a brevidade da vida e conseguem dar a importância daquilo que deve ser importante. Consegue priorizar o relacionamento com a família ao invés do ganhar o dinheiro. Consegue priorizar o relacionamento, consegue priorizar as vidas. E é isso que o próprio Salomão fala e mostra a importância disso nesse trecho de Eclesiastes 2. E aí eu parando para meditar, por mais que a eternidade ela é colocada tanto no coração do crente quanto no descrente, o Senhor, nós naturalmente tendemos a buscar esse anseio, essa satisfação que a eternidade produz no nosso coração, nas coisas criadas. E é interessante, eu cheguei numa conclusão, trazendo para um aspecto só dos crentes agora, que muitas vezes as pessoas acham que a tentação na vida do crente é largar tudo isso aqui e viver uma vida fazendo tudo aquilo que quer, seja na embriaguez, seja nas festas, no que quer que seja. O mundo pensa isso de nós. Eu vou trazer no aspecto pessoal. Eu lembro que os meus amigos da faculdade, na época da faculdade, eles achavam que na época do carnaval eu ficava dentro lá da minha casa doido para sair para o carnaval, mas não podia porque era crente. E às vezes as pessoas lá fora pensam isso de nós. Pensam, nossa, a vida do crente deve ser difícil porque ele quer fazer essas coisas e não pode. Mas na verdade, quanto mais o tempo vai passando, eu percebo na grande maioria, não vou falar que são todos, mas a maior tentação na vida do crente não é simplesmente viver uma vida devassa. Não é. Na verdade, é ganhar a própria vida. É buscar tudo aquilo que o coração quer. Essa é a maior tentação que pode haver. É você buscar esse anseio que você entendeu que é a eternidade, é buscar suprir ele com coisas naturais. Mais uma vez, não é errado ter coisas naturais, mas eu estou falando do foco, da prioridade. Esse é o nosso maior desafio. Então o meu maior desafio é um dia chegar para o pastor Vinícius e falar: pastor, cansei, vou dedicar minha vida ao meu trabalho, minha família precisa de mim. Lógico que minha família precisa de mim, mas minha prioridade é o Senhor. A nossa prioridade deve ser o Senhor. Amém? Estão entendendo? E aí nós vamos para o terceiro e último ponto. Como eu falei, essa eternidade está no nosso coração. Mas e aí, o que o Senhor quer com essa eternidade no nosso coração? Nos versos 14 e 15 de Eclesiastes, olha aqui que ele fala: sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que passou. O Senhor, Ele faz, eu quero que você ressalte esse último verso, o final do verso 14, e que Deus, repete assim comigo, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O temor do Senhor, ele é o princípio de todo contentamento, e é para isso que o Senhor decidiu agir dessa forma. E sobre a ótica da eternidade, tudo muda. O próprio Salomão, no capítulo 1, no verso 3, ele fala que o usufruir do trabalho é vaidade. E logo depois, quando ele fala do conceito da eternidade, no verso 13, ele fala que usufruir do trabalho é dom de Deus. Então por que essa incoerência? Porque simplesmente a partir do momento e da revelação a respeito da eternidade, a respeito desses momentos que o Senhor coloca no nosso coração esse anseio, a gente consegue desfrutar das obras criadas de uma forma, de um nível elevado. E é isso que o Senhor tem para nós, que nós possamos desfrutar desses momentos transcendentes de uma forma elevada. E que momentos são esses? Vou te dar um exemplo. Não sei se você já conjecturou na sua mente quais seriam esses momentos. Mas, por exemplo, sabe aqueles momentos que dinheiro nenhum paga, que vem uma alegria que você é tomado e que você fala assim: Senhor, se puder, para o tempo aqui agora. Seja um momento, trazendo de aspectos culturais,
uma música que toca o seu coração e refrigera a sua alma e que você lembra de algum momento que você viveu. Seja um filme que às vezes tocou o seu coração e que te trouxe uma verdade tão gloriosa que você ficou tocado por aquilo. Ou seja, no momento em que você está lá fora, está viajando, está admirando uma paisagem, e você fala: nossa, essa paisagem é espetacular. Isso aqui só pode ser obra de Deus. Seja no momento com a sua família, seja no momento com seu pai, com a sua mãe, momentos que às vezes não voltam, momentos que às vezes você está ali, despreocupado, simplesmente desfrutando da pessoalidade, dos relacionamentos. Seja momentos com seu filho, com seus netos. Sabe esses momentos que eu estou falando? Esses são momentos que o Senhor coloca nas nossas vidas de maneira estratégica, para que quando nós vivamos, nós sabemos que tem algo maior. Algo maior que essa vida. Tem um termo que Salomão usa no livro de Eclesiastes, que é debaixo do sol, a vida debaixo do sol. Esses momentos que vão além disso, que nos mostram que há muito mais coisas do que a nossa vida debaixo do sol. E essa tem que ser a nossa esperança. É isso que vai nos mover. Não é esse anseio por essa satisfação, não é esse anseio por essa felicidade a qualquer custo. É simplesmente entender que momentos ruins virão, mas momentos bons nós desfrutaremos com o entendimento correto, sabendo que tem algo maior do que tudo isso. E é para isso que o Senhor tem nos preparado. Amém? Então as estações da nossa vida, elas nos mostram a nossa futilidade sem Ele. Foi o próprio Deus que falou que há tempo para tudo na vida debaixo do sol. Então, sob a ótica dessa eternidade, tudo muda. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por exemplo, quantas vezes na nossa existência, na nossa vida, a gente passa por situações que a gente não gostaria de ter passado. Acontece algum problema, acontece alguma situação, você fala: nossa, por que aconteceu isso? E aí eu tenho certeza que, se perguntar para vários aqui que chegou a um certo estágio da vida, seja 2, 3, 5 anos depois, você fala: glória a Deus que aconteceu isso. Glória a Deus, porque se não tivesse acontecido isso há 10 anos atrás, eu não estaria aqui hoje. E muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós murmuramos por tudo aquilo que acontece, muitas vezes por um mínimo atraso que a gente tem. Trazendo uns exemplos meio clichês, aqueles atrasos que a pessoa tem antes de uma catástrofe. Você consegue ouvir vários relatos. A pessoa furou o pneu antes de ir trabalhar no World Trade Center e reclamou que furou o pneu, e mesmo assim Deus livrou. Nas nossas vidas nós estamos cheios desses exemplos, desse cuidado do Senhor, e muitas vezes nós não damos graça e não entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu gosto de um termo que fala que o Senhor é aquele que tem as rédeas da nossa história nas mãos. Então Ele está no controle de tudo. E Ele fez isso para que nós entendêssemos o quão grandioso é a vida que Ele tem para nos proporcionar. E aí nós nos deparamos com pessoas que decidiram investir nesse mundo. Eu gosto de dar um exemplo, que se eu te falasse hoje que tem um banco que abriu, mas ele vai fechar, ele vai falir daqui 2 semanas, mas eu quero te convidar, vamos colocar todo o seu investimento lá, toda a sua reserva, toda a sua poupança, tudo aquilo que você juntou no longo dos anos, vamos colocar lá nesse banco? Mas ele vai falir daqui um dia, não sei que dia não, mas agora ele vai falir. Você colocaria todo o seu dinheiro, todo o seu esforço, todo o seu tempo, toda a sua vida, tudo aquilo que você conseguiu? Pois é, eu quero te falar que o mundo, ele está falido. O mundo vai acabar, não vai ficar nada aqui. Será que você vai gastar toda a sua vida, toda a sua energia, tudo aquilo que é prioridade para você, naquilo que vai acabar? A mesma coisa que o apóstolo Paulo fala: por isso que eu invisto naquilo que é eterno, porque as coisas que são naturais, elas são temporais. Amém? Então que nós possamos meditar nesse aspecto. Essa vida eterna, toda essa eternidade, beleza, mas o que é essa vida eterna? Essa vida eterna, ela não se compra, ela se recebe. A vida eterna, ela é uma oferta da graça de Deus, ela é recebida mediante a fé em Cristo Jesus, ela vem pela graça de Deus. Somente o homem que tem a vida eterna, ele é verdadeiramente feliz. E essa bem-aventurança e essa alegria, ela não se limita ao nosso tempo, ela transbordará
pela eternidade. Então o Senhor, Ele nos leva a cada dia a ter essa eternidade no nosso coração, porque Ele plantou, mas para que você saiba desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você, para que você entenda cada aspecto da eternidade, para que você seja usado por Ele na vida das pessoas ao seu redor, e para que você seja plenamente satisfeito com a vida que o Senhor tem para você. Por fim, eu queria dar um exemplo de um grande escritor cristão que eu admiro, muitos devem conhecer, que é o C.S. Lewis. Eu estava lendo a respeito da conversão dele, e a conversão dele tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando, tem tudo a ver com a eternidade no coração. C.S. Lewis, ele foi chamado, ele teve um lapso para questionar se existe algo maior, quando ele era criança, quando ele fala que ele viu um jardim de miniatura do seu irmão que ele tinha montado, e ele falou: nossa, como é bonito esse jardim, e isso mexeu com ele. E aí a vida foi passando, ele foi vendo as paisagens onde ele morava, no Reino Unido, foi vendo as paisagens e começou a questionar, e isso foi fermentando no coração dele, até que em um certo momento ele foi servir na Primeira Guerra Mundial e voltou com a convicção de que a vida não era só isso aqui. Ele chegou com essa convicção, e tem num livro que ele relata que essa eternidade no coração, ela gera 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. O livro chama Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ele fala que a partir do momento que a pessoa ela se depara com esse anseio dentro dela, que ela não sabe o que pode fazer, ela anda por 3 caminhos. O primeiro caminho, ele chama o caminho do tolo, ou a via do tolo. Qual que é o caminho do tolo? Eu acredito que você vai identificar algumas pessoas ao seu redor que andam por esse caminho. A pessoa, ela viu que tem algum anseio, só que ela acha que esse anseio ele vai ser completo nas coisas criadas. Então, ela acabou de casar, mas ela está pensando: não, se eu casasse com outra mulher, aí eu seria feliz. Aí ele separa e casa novamente. Aí ele fala: não, mas agora não está bom. Separa, casa de novo. Ah, não, mas eu acho que se eu tivesse tal carro, agora tal apartamento em tal lugar, tal chácara. E ele vai indo, achando que tudo que ele fez em algum momento foi alguma decisão errada, e que ele precisa em algum momento ajustar isso, tentar de outra forma. E aí em algum momento ele fala: não, eu fui feliz em breves momentos, mas na verdade a vida dele está sendo despedaçada de pouco a pouco. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é um caminho um pouco melhor. Ele chama o caminho do homem sensato, só que desiludido. Sabe aquela pessoa que ela chegou à sua meia-idade, e ela fala: não, a vida, eu sei que existe esse anseio dentro de mim, só que não tem nada no mundo que pode satisfazer, e eu decidi viver frustrado, eu decidi que eu não vou buscar mais isso. Ele é sensato, porque ele entendeu que na vida não tem nada que possa suprir isso, mas ele está totalmente desiludido. Chega uma pessoa jovem perto dele, cheia de sonhos, de planos, ele fala: opa, na idade desse rapaz eu era assim também, mas ele vai chegar na minha idade, ele vai ver que nada disso tem sentido, ele vai ver que um dia ele vai chegar desgostoso de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Então ele simplesmente não encontrou aquilo que pode realmente completá-lo. E aí nós vamos por um terceiro caminho. Queria chamar o time de adoração. Aí nós vamos por um terceiro caminho, já estou partindo para o fim, que foi a maior revelação que C.S. Lewis teve, que provavelmente você já escutou essa frase célebre em algum lugar. Ele chegou à conclusão que as criaturas, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus criou que tem algum desejo por algo, é porque existe algo para satisfazer esse desejo. Vou repetir: toda criatura de Deus que nasce com desejo por algo, ela nasce com esse desejo, na perfeição da criação de Deus, porque Deus criou algo para suprir esse desejo. Vou te dar um exemplo. O ser humano, o bebê, ele nasce com fome. Por que o bebê nasce com fome? Porque tem comida.
Então ele nasce. Ensinaram para o bebê que tem comida? Não, o bebê se alimentava no cordão umbilical, mas ele nasce com fome. Ele nasce com fome porque tem comida. O pato nasce com vontade de nadar. Por que o pato nasce com vontade de nadar? Porque tem a água. Então toda a criação de Deus, qualquer necessidade instintiva, ela é feita para que ela seja suprida. Por exemplo, o homem nasce com um instinto sexual. Por que ele nasce com esse instinto? Porque existe a relação. Vocês entenderam? Então C.S. Lewis entendeu isso, que toda a criação de Deus, se tem algum desejo ou um anseio dentro da pessoa de uma maneira instintiva, é porque Deus criou algo para suprir esse desejo. E aí ele chega à conclusão de que é a frase mais célebre dele, que ele fala o seguinte: o homem, se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Olha aqui que o C.S. Lewis fala. Ele fala: olha, se eu encontro em mim esse desejo que nada no mundo pode satisfazer, então logicamente eu não fui criado para esse mundo. E é justamente isso que está no nosso coração. Nós temos um desejo que nada nesse mundo vai satisfazer. O mundo inteiro tem um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer. E é por quê? Porque simplesmente nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para a eternidade. Nós somos criados aqui, é um breve momento. Aqui é um breve momento que nós passaremos juntos. Mas é simplesmente porque a nossa pátria é o céu. Que você tenha isso no seu coração essa noite e entenda. E é o interessante, a maior revelação que eu acho que C.S. Lewis teve além disso, é que ele fala assim, provavelmente esses prazeres que existem, porque ele não fala que não existem prazeres que acalentam o nosso coração. Ele fala, não, o ser humano ele tem algumas coisas que trazem prazer. Ele fala, provavelmente esses prazeres não existem para satisfazer esse desejo, porque ele entendeu que nenhum desses prazeres podem satisfazer completamente esse desejo, mas esses prazeres existem para despertá-lo e sugerir a verdadeira satisfação. Isso é poderoso. Isso, eu quis trazer isso para os irmãos hoje, porque isso muda o que nós chamamos de cosmovisão, a forma que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente enxerga as coisas. Você vai desfrutar e enxergar os prazeres que você tem, prazeres naturais que não estão errados, estão lícitos, prazeres que você tem com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, prazeres que o Senhor criou, mas não simplesmente para que isso seja um fim, mas que aponte para aquele grande dia que virá. Então, essa é a maior revelação que nós podemos ter. E nós temos a segurança do verso 15, que ele já planejou tudo. Saiba que o mundo às vezes parece sem sentido, só olhando aqui de baixo. Muitas vezes eu me vejo pensando, eu falo, gente, a nossa vida parece que é uma montanha russa, parece que tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós estamos mal. Será que nós vamos viver isso até quando? Eu com meus 30 anos, eu já penso, falo, gente, será que tem mais 30 anos de eu vivendo desse jeito? Essa semana eu tô alegre, tô querendo Deus, semana eu tô triste, semana tô mal. Será que a vida é tudo isso? A vida é feita de altos e baixos? E é justamente isso. Mas nós temos que ter a convicção que o Senhor, Ele controla todas as coisas. Eu sei que muitas vezes essa mistura seria muito mais fácil para mim eu te falar, viva com Jesus e não tenha nenhum problema. Seria muito mais fácil. Seria uma mensagem muito mais fácil de ser pregada, uma mensagem que muitos têm usado aí de uma forma sedutora, porque ela atrai, venha para Jesus e seja milionário, venha para Jesus que seus problemas estão resolvidos. Seria muito fácil. Mas o próprio Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas ele não termina aqui. Ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não estou aqui para te dar uma promessa, uma solução, mas eu estou aqui para te ensinar um princípio, para que você consiga enxergar, abrir os olhos em cada circunstância da sua vida e saiba viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não, o ser humano ele tem a mania de querer entender demais as coisas, de querer entender os detalhes. Saiba de uma coisa, por mais que
permaneça esquisito, por mais que pareça esquisito, parece que nada vale a pena, tem dia que é muito alegre, tem dia que é muito triste, mas eu quero te falar uma coisa. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, mas guarde essa mensagem. Saiba de uma coisa: por mais que os dias possam parecer esquisitos, estranhos, e você sabe que tem esse anseio dentro do seu coração, sabe que tem isso, que às vezes te incomoda mais, às vezes te incomoda menos, desista de entender, desista de gastar a sua vida procurando entender quando é o princípio e o fim de cada coisa. Mas eu quero te convidar hoje a gastar toda a sua vida conhecendo aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que é a luz do mundo, aquele que é o Filho de Deus e que é o nosso Redentor, que morreu no nosso lugar. Essa deve ser a nossa única motivação. É para isso que nós somos criados. É essa a eternidade que está no nosso coração. É essa a esperança que nos dias difíceis que nós passaremos, não estou falando que nós não vamos passar dias difíceis, nós passaremos, mas é essa esperança que vai nos manter firmes, que vai nos manter focados no alvo, que nós seremos usados pelo Senhor para salvar pessoas ao nosso redor, que nós daremos testemunho da grandeza do Senhor, que nós seremos instrumento de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós formos. Essa é a esperança que tem que permear, que tem que encher o nosso coração. Amém? Nesse entendimento eu queria que você ficasse de pé. Aleluias. Eu queria que nesse momento você se concentrasse naquele que pagou o maior preço que poderia ter sido pago para que você estivesse aqui. Feche seus olhos. Queria que você, com base em tudo aquilo que eu falei, que você fosse transportado para esse anseio que só a eternidade traz, e que você busque de uma forma incessante, sabendo que só o Senhor pode trazer essa completude. Saiba que Deus, Ele a cada dia Ele é mais glorificado quanto você é mais satisfeito. Quem não espera o céu não se prepara para ele. Coloque a sua vida agora diante de Deus com todo o seu coração, sabendo que é Ele que vai trazer essa completude. Saiba que muitas vezes nós andamos ansiosos. A ansiedade é o mal do século, mas essa ansiedade por muitas vezes pode ser simplesmente porque nós não conseguimos preencher esse anseio que só o Senhor pode preencher. Que hoje seja um momento em que você possa ajustar o rumo, ajustar o foco, ajustar a prioridade. Saiba que o Senhor te trouxe aqui não foi por acaso, que o Senhor quer te dar a oportunidade para que você ajuste o foco, as suas prioridades, que você gaste a sua vida em busca de conhecer e prosseguir em conhecer aquele que é o autor da vida, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.